Olha só, a Samira está acompanhando a gente fora da tela aí. Eu vou pedir para o pessoal colocar a Samira e eu vou ler alguns comentários que ajudam a discussão para a gente entrar. Pessoal, coloca a Samira com a gente. Oi, Samira, boa tarde para você. Oi, Toledo. Oi, Kennedy. Obrigada pelo convite. Vou abrir para o Lula. Eu tô me sentindo muito chique. Caraca! Mais importante que o Lula, Samira. Você é companheira Caraca! nossa Antes, aqui no, não é que no você vai Análise da abrir para o Lula, você Notícia. está entrando antes do Lula. Exato, Né? É muito exato. prestígio os Muito prestígio. analyzers. Muito prestígio com os analyzers. Vocês conhecem a Samira, ela é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Toledo acabou de dar alguns dados sobre um censo nacional que o Fórum fez. Eu vou ler aqui alguns comentários, né? A pergunta lá feita para o Toledo era a seguinte: quantos policiais há e quais as maiores desigualdades entre eles? A síntese do Toledo caminhou para pior e vai piorar. E nós vamos discutir com a Samira. A pergunta para a Samira vai ficar focada na questão da segurança pública em São Paulo, da violência da PM paulista. Mas nós vamos discutir de uma maneira geral. Então vamos lá, vamos organizar. Essa coisa está desorganizada. Primeiro comentário hoje foi o Incrível Mundo de Lia. Quantos há, Que é não o faço Danilo ideia, mas Sotero Rogério, imagino você sabe. que é o Danilo Santero Rogério, É. exatamente. Nosso tem codinome agora, o Danilo. Quantos há, não faço ideia, mas imagino que a grande diferença seja similar ao Exército. Oficiais que ganham muito bem e com muitas mordomias e o baixo escalão muito maltratado. Ah, é verdade. Tá, o Danilo já tinha me Sim, avisado, eu comi vou bola dar um aqui. dado É aqui o Danilo. para dizer que o Danilo está certo. Polícia Militar, um soldado entra ganhando 6 mil, em média, né? R$ 6.358. E um coronel, que é mais alto na carreira, ganha 29 mil. Agora, nos bombeiros é pior. O coronel ganha 31 mil e o soldado ganha 6.150. Uma diferença grande aí. Alane Neves, falta policial e remuneração digna a eles. É interessante essa discussão da remuneração. O Toledo falou, está acima da média do funcionalismo. Mas nós vamos ver com essa mira, para a função que exerce. Merece ganhar mais? É justo ganhar mais? Tem espaço no orçamento para ganhar mais? O Toledo acabou de falar da questão dos aposentados, da Previdência. Ninguém quer acabar com a aposentadoria de ninguém. Mas essas coisas têm um preço, elas têm que ser financiadas. O Joab Epifânio, boa tarde, Kennedy de Toledo. Não sei quantos policiais há, mas vocês são autoridades para muitos temas de nossa República. Abraço aqui de Maiorca, Espanha. Muito obrigado, Joab. Juliana Baldes, a imprensa ficou o tempo todo batendo na fala do Lula e agora se cala sobre as manifestações contra o Bibi no país dele. Aí vem comentários sobre o que eu vou falar diante da entrevista com o Lula. Rosa Soares Felipe Araújo, tem muitos policiais, acredito que na sua boa parte não se atém ao que lhes diz respeito, quando devem zelar pela segurança pública e ficam flertando com essas mentiras da extrema-direita. A gente viu no domingo lá na manifestação do Bolsonaro, passa uma senhora, um policial militar fala para ele, vai lá mudar esse país, enfim, essa radicalização aí que a gente vê em muitas PMs, né? Nina Adorno, quanto mais polícia, mais violência. Por menos polícia e mais professor. Opinião da Nina. Fufuca Cacildes, boa tarde. Lembre-se que Gutenberg nada de Almeida Júnior, o assassino do indígena Galdino em 97, hoje é policial rodoviário federal. E por aí foi, né? E temos um superchat aqui da Carolina Santos. Viva Sócrates, viva a democracia corintiana. Gente, vamos passar para a Samira. Samira, vamos. A pergunta para você é por que a PM de São Paulo mata cada vez mais e quem são as vítimas? A gente pode começar por ela, se você preferir, ou se você também, junto com o Taylor, acharem melhor, falamos um pouquinho do censo e quando formos fazer a síntese, entramos na questão da violência. Por onde a senhora quer começar, doutora Samira? Está mandando no programa hoje aqui. Tô me achando. Não, vamos começar então os números do censo para emendar com o comentário do Tá bom. Toledo e aí a gente fala dessas operações na Baixada Santista, pode ser? Boa. Vamos lá. Pode. Por onde vocês querem que eu comece? Porque Não, o- o que eu em quero que geral eu você sou a chegue, mensageira do eu quero que você me apocalipse. desminta, que você diga, não, Não, não Toledo, não tá. está piorando, vai melhorar. Então, eu, em geral, sou a mensageira do apocalipse, mas hoje o Toledo fez, né, teve essa função, então eu fico um pouco mais tranquila quanto a isso. Acho que, enfim, acho que você fez um ótimo resumo, Toledo, do que a gente traz, né? Acho que o quadro geral que se desenha é, na última década, a gente teve uma redução dos efetivos das forças policiais, da Polícia Militar, da perícia, dos bombeiros e da Polícia Civil. E isso é um problemão porque em 10 anos a gente tem um aumento da população e um aumento da criminalidade. E não é um aumento qualquer da criminalidade.
Em 2023, 2024, a gente está falando de uma criminalidade muito mais organizada do que era uma década atrás. Então, são outros desafios, né? Também acho que tem essa questão. A gente está falando de outros tipos de crimes e de um crime muito mais organizado que há 10 anos não necessariamente era verdade para o país todo. Então, acho que isso é uma primeira conclusão que, acho que, enfim, se você não lê o resto do estudo, você pensa, não, mas então é só pressionar o governador para fazer mais concurso. A gente vai resolver esse problema com reposição de efetivo. E não é bem assim, né? Tanto não é bem assim, porque o Toledo traz um dado que, né, a gente fez essa comparação entre o Amapá e Santa Catarina. Né, a média, a gente comparou também com outros países, porque acho que a primeira questão que se coloca é essa redução dos efetivos, ela é problemática, mas como é que a gente define o tamanho de uma força policial? Porque, no limite, cada estado vai definir o tamanho da sua, né? Ou os governadores vão ter suas prerrogativas de definir como é que se dá essa organização e quantos policiais eles precisam. E não tem métrica, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui no programa não existe uma métrica nacional para você definir quantos policiais uma força precisa ter. Então, quantos policiais militares o Amapá precisa ter? Então, para vocês terem uma ideia, a média nacional é de 2 policiais para cada 1.000 habitantes. Isso é muito parecido com as forças policiais americanas, que varia ali de 1,8 a 2,6. E a maior parte dos estados estão nessa lógica. São Paulo, por exemplo, tem 1,8 policiais para cada 1.000 habitantes. Veja, esse olhar per capita é só uma forma da gente comparar, né? Isso por si só não deveria ser um critério. Você tem que olhar para indicadores de criminalidade, socioeconômicos, né? Populacionais. Você tem uma série de critérios que deveriam ser considerados. Mas aí, quando a gente vai olhar a distribuição por estado, o estado que tem a maior proporção, que é o dobro da média nacional, que é o Amapá, é também o estado mais violento do país, que nos mostra que só ter mais polícia militar, por exemplo, não resolve o problema. E a gente sabe que, Até porque historicamente, a polícia pode ser muito violenta também, como é o caso em São Paulo, né? A violência que é pode o caso partir do dela também, Amapá. pode Então, contribuir. a polícia com a maior taxa de letalidade provocada pela polícia é a do Amapá, que é o que tem a maior proporção de policiais por 1.000 habitantes. Né? Então, acho que isso explica muita coisa, né, de padrões de uso da força, mas também explica, e eu acho que isso, inclusive, né, acho que conecta com o debate que a gente vai fazer daqui a pouco sobre a Baixada Santista, sobre uma opção político-institucional de décadas, de governadores de modo geral, de investir no policiamento ostensivo, que é o trabalho da Polícia Militar, e deixar em segundo plano o trabalho investigativo, que é o trabalho da Polícia Civil. Né? Então, assim, qualquer um que. A gente está em São Paulo, qualquer um que entra numa Acho que delegacia de. Vazou, uma delegacia de vazou algum polícia áudio do hoje, Lula aí. É assim, qualquer um que entra mas numa delegacia de polícia civil hoje, por exemplo, em São Paulo, vai ver que, assim, em geral, os prédios estão caindo aos pedaços, muitas vezes o delegado está trabalhando com um notebook que ele mesmo levou, né? Assim, capacidade de investigação mínima, capacidade de resolutividade dos casos, né? Quantos homicídios são esclarecidos no Brasil? A gente sofre com taxas baixíssimas de esclarecimento de crimes, e eu não estou falando de um crime qualquer, eu estou falando de um crime contra a vida. A gente sabe que a maior parte dos roubos, por exemplo, sequer são investigados. Então, acho que isso também demonstra um pouco dessa desigualdade de priorizar um tipo de policiamento que é o ostensivo, que dá mais visibilidade, dá voto, policial com a viatura, fardado, né, deixando em segundo plano um trabalho que é fundamental para o enfrentamento do crime, que é o trabalho de investigação, de inteligência, que é o trabalho da Polícia Civil. Queria dar ô, Samira, uma paleta aí, vai Kennedy, lá, Zé. Vai. só para Uhum. pegar um exemplo do que ela acabou de falar, como é importante você investir na investigação. O Luiz Adorno, repórter aqui do UOL, acabou de publicar um excelente documentário, Cidade Dominada 2, dando o perfil de 4 dos estrelas, como são chamados pelos próprios criminosos, os cabeças dessa modalidade criminal que é o domínio de cidade, vulgarmente conhecida por Novo Cangaço, que é talvez o suprassumo da criminalidade, né? Porque eles roubam de uma vez só, numa noite, dezenas de milhões de reais, e é um negócio que dá muito lucro e é super organizado e tal. O que que a gente aprendeu com esses documentários do Adorno? Primeiro, qual é o alvo, primeiro alvo desses criminosos quando chegam numa cidade para dominar? É isolar a polícia militar, que faz o policiamento extensivo, e mantê-la dentro do quartel, incendiando o carro, deixando
eles sob fogo cerrado, e com isso eles conseguem fugir. Em alguns casos não, a polícia militar até conseguiu, como por exemplo em Araçatuba, graças a um policial militar aposentado que foi lá e matou dois bandidos, é, e suspendeu o assalto e deu prejuízo ao assalto, mas em geral eles têm sucesso porque justamente eles sabem quantos policiais têm, onde eles estão e impedem a ação deles. E continuam assaltando porque não tinha investigação e os caras continuam planejando novos crimes. Agora, graças a erros também que os caras cometeram, foram ficando mais, né, ousados, a Polícia Civil e a Polícia Federal junto conseguiram identificar esses cabeças e prenderam. Tem os quatro que estão presos. Claro que tem outros aí, né? Mas é fundamental, porque se você não investiga, você enxuga gelo. Você não prende quem organiza, quem é o cérebro da coisa. É que nem essas séries que tem na televisão, da polícia atuando nas estradas, nos aeroportos, prendendo o cara que leva a droga para o exterior ou que traz do exterior para cá, que é um coitado lá que vai pastar 10 anos na cadeia, que prender ele ou não prender não vai fazer a menor diferença para a criminalidade, porque é esse policiamento ostensivo que pega a ponta e não pega o cabeça, né? Entendeu? Exatamente. Eu acho que tem uma outra informação, Toledo, que eu lembrei agora você comentando, que tem a ver com produtividade. E a gente analisou as ocorrências registradas pelas polícias civis no Brasil. E a gente percebeu que metade são ocorrências de natureza não criminal, né? Então, são questões que chegam ali nas delegacias, mas que não são necessariamente crimes. Mas o volume é tão grande, né? São tantos milhões de ocorrências que são produzidos todos os anos nessas delegacias que fica completamente sufocada a capacidade de investigação, e é o que você disse, assim, o traficante, o grande criminoso, ele não está na quebrada, né? Ele não está na periferia, dificilmente ele vai morar nesse lugar. Você tem prédio de alto padrão, né? Tá lavando dinheiro através de negócios, né? Que tem esse verniz da licitude, a gente acredita que são negócios honestos. Então, acho que a gente investiu num tipo de policiamento historicamente no Brasil, que é uma ideia de um certo atalho, né? De você achar que você vai resolver todos os problemas na ponta com um policial fardado. E é isso, acho que essas investigações como essa que o Luiz Adorno mostra no documentário, indicam que, assim, se a gente realmente quer enfrentar o problema da criminalidade, mais do que isso, o problema do crime organizado, porque a gente está falando, né, de um crime que cada vez mais se sofistica, a gente precisa do trabalho da Polícia Civil, a exemplo do que a gente tem da Polícia Federal, que também faz investigação, também é uma polícia judiciária, e que, né, acho que goza de confiança da população, mostra que é possível fazer investigações consistentes e conseguir condenações consistentes na justiça. Só que a gente, para isso, a gente precisa investir na Polícia Civil. Mas aí tem todos esses senões que o Toledo dizia. A gente tem um problema Samira. fiscal. Não, continua. Você falando do problema fiscal, eu quero fazer uma pergunta para você, mas conclua, por favor. Era só, enfim, então a gente tem esses senões. A gente tem um problema fiscal. A gente tem um problema de reestruturação de cargos e salários que é urgente, né? A gente precisa fazer isso, senão a gente não vai dar conta. E está na hora da gente abrir um debate, acho que muito franco, sobre incorporação de civis nas forças policiais. E o que eu estou querendo dizer com isso? O policial ele tem que estar na atividade fim, aquilo que ele não pode ser substituído. Entendeu? Por que que a gente tem policial capelão, policial psicólogo, policial veterinário? Policiais cedidos a tantos órgãos, milhares de policiais cedidos a órgãos, Câmara dos Vereadores, Assembleias Legislativas, Ministério Público. A gente precisa do policial na atividade fim. A gente até cita um dado que o FBI monitora nos Estados Unidos sobre as forças policiais lá, né? Para quem não sabe, os Estados Unidos tem mais de 1 milhão de pessoas atuando nas forças policiais em 16 mil forças. Dessas, 70% são policiais, 30% são civis. Ou seja, para rodar a folha de pagamento, você pode ter um civil. Para o psicólogo que precisa atender um policial que passou por uma ocorrência de alto risco, pode ser um civil. Quem vai fazer análise criminal pode ser um civil. E o policial tinha que estar na ponta fazendo o que só ele pode fazer. Acho que se a gente não Ô, debater essas Samir, reestruturações, não tem milagre. você aí está apontando, né, caminhos para a gente chegar a soluções e não deixar piorar o que já está bem ruim, como o Toledo falou. O Toledo, na parte dele, ele fala, olha, as guardas metropolitanas têm uma supervisão do prefeito.
As polícias militares e polícia civil têm algum tipo de supervisão. Tem a supervisão do governador e tem no âmbito federal, no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, uma secretaria que trata, né, da questão da segurança pública. O Lewandowski assumiu, Ricardo Lewandowski, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública com a segurança pública como prioridade. A gente sabe do corporativismo das PMs estaduais, as polícias civis também, os governadores não querem abrir mão do poder. Como é que nós vamos implementar isso daí? O governo federal tem que fazer um acordo com os governadores, é só um acordo político, tem que ter mudança constitucional, como o Mário Covas uma vez aventou, se votar uma emenda constitucional eventualmente para uma fusão de polícias, temos que procurar uma solução para os salários dos policiais, como fizeram com os professores, criam um fundo nacional que dá mais dinheiro, merecem ganhar mais. Como que fica essa supervisão do ponto de vista que ação que o governo federal tem que ter como indutor e quais são os limites, os poderes reais que ele tem? Olha, querido, eu acho que do ponto de vista de limites, idealmente a gente precisava de mudanças constitucionais, né? A gente precisava reformar as nossas polícias, está muito claro, isso é algo que a gente vem debatendo há 30 anos. Mas não me parece que a gente tenha hoje espaço no Congresso para avançar em nenhuma pauta reformista, né? Não só na área de segurança pública, mas em qualquer outra. Então, pensando no que o Ministério da Justiça, né, o cenário hoje, não vamos olhar para a utopia, né? Vamos olhar com o que a gente pode trabalhar, quais são as ações à disposição. Eu acho que tem um enorme espaço para normatizar determinadas, enfim, questões operacionais, procedimentos, em relação a salário, uma coisa que eu acho que o Ministério da Justiça em algum momento vai ter que chamar os governadores para conversar com isso, dessas distorções salariais, sobre avanço nas carreiras, claro, cada estado tem autonomia, né? Tudo que o Ministério da Justiça pode fazer é recomendar para os estados. Eles podem recomendar, por exemplo, aos estados a adotar procedimentos que respeitem o uso da força segundo critérios que eles vão publicar. Mas o Estado vai implementar isso se quiser. Mas Samir, o dentro. governo federal não pode falar assim, todos os PMs têm que usar câmera no uniforme, porque os Não, não dados pode. mostram que isso melhora. Não pode fazer isso, né? Não, Que é o não que pode. todos os PMs deveriam já fazer, que os governadores deveriam fazer, porque os dados mostram Aliás, que Samira, seria bom. como está o uso de câmeras de segurança na farda dos policiais no Brasil? Então, tem muitos estados que estão anunciando, enfim, né, aquisição de câmeras. Eu tenho a impressão que é um processo ainda muito confuso, porque muita gente olha para a câmera como se fosse apenas o hardware, né? E não entende que a câmera ela está dentro de um sistema de gestão de informações, que as imagens produzidas pelas câmeras, elas são provas judiciais, então você precisa garantir, né, que essas imagens que estão sendo ali captadas, elas não serão adulteradas por ninguém, que elas não podem ser editadas, né? Isso para você conseguir condenação em tribunal, você precisa garantir que a custódia dessas imagens ela é confiável. Você precisa de supervisão no cotidiano, porque senão qualquer um coloca uma GoPro no peito e sai por aí, né? Não é só a captação da imagem em si. Nesse sentido, o Ministério da Justiça, vale o elogio, está parametrizando com diretrizes nacionais sobre o uso das câmeras corporais, porque eu acho que esse é o papel do MJ, né? O Ministério da Justiça tem um papel muito importante de parametrizar, especialmente para as forças policiais menores, que não têm capacidade de criar isso por conta própria. São Paulo, para chegar no modelo que tem hoje, foram quase 10 anos de estudos para entender exatamente quais eram os critérios e parâmetros necessários para o dia a dia da câmera. E eu estou falando de coisas muito simples, como, por exemplo, a presilha que prende a câmera no fardamento do policial. A presilha que o policial usa para prender a câmera aqui é diferente da polícia nos Estados Unidos, porque aqui ele tem um nível de, enfim, de ocorrências que ele corre, pula muro e se joga no chão, que era comum soltar, por exemplo. Estou dando um exemplo besta, mas para a gente entender como essas normatizações elas são necessárias, porque depois você faz aquisição de 4.000 câmeras e você descobre que a presilha não segura no fardamento e que o programa não funcionou, porque o negócio cai do peito do policial, né? Recomendações sobre, idealmente, os policiais não devem comprar câmeras, né? Deve ser aqueles que, assim como a gente faz com viatura, na maior parte dos casos, que é locação.
A tecnologia muda muito rápido, as polícias não têm capacidade de fazer manutenção desses equipamentos, né? Quantas vezes a gente já não ouviu denúncias de que usa recursos do Fundo Nacional, compra equipamentos super sofisticados da perícia, chega no estado e ninguém sabe usar, né? Não sabe usar ou não tem manutenção, porque ninguém sabe fazer manutenção. E aí você pergunta, né, como é que está a situação? Vários estados estão adotando, Bahia está no projeto piloto de implementação das câmeras, lembrando que Bahia é o estado, né, que teve mais mortes por intervenções policiais no ano passado, então é um dos, acho que dos estados que tem mais essa urgência, mas em São Paulo, infelizmente, a gente está diante, né, de um desmonte desse programa, apesar dos resultados tão positivos, tanto na redução do número de policiais assassinados, quanto no número de mortes por intervenção policial. Acho que chegou a hora de falar disso, né, Kennedy? Ou seja, vamos lá, a pergunta, Samira, é a seguinte: por que a PM de São Paulo mata cada vez mais e quem são as vítimas? A gente está vendo, né, que continuou uma sequência da Operação Escudo, uma truculência e muitas vezes, né, você não tem as provas do que está acontecendo, não estão sendo documentadas, enfim, claramente é uma aposta numa polícia mais truculenta e mais violenta que o governador de São Paulo está fazendo. Explica para a gente por que isso está acontecendo e quem são as vítimas. Bom, acho que, em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro que isso é uma opção também política institucional, né? Uma decisão da política pública, do secretário de Segurança, de implementar esta política desta forma. E vale a gente ressaltar que a gente está diante de um crescimento do número de pessoas, né, mortas nessas intervenções policiais, mas também no número de policiais assassinados. Vamos pensar que, ao longo de 20 anos, a gente não teve nenhum policial de rota assassinado em São Paulo. E depois, em 6 meses, a gente teve dois. Acho que estou falando isso para chamar a atenção do quanto tem Essa opção problemas. tem custos para os policiais também, coloca em risco a vida deles. Isso. Exatamente. O que que a gente tem visto na Baixada e, enfim, a gente participou de uma missão liderada pela Ouvidoria de Polícia durante o Carnaval. Fomos A ouvir gente é relatos de você, né? familiares, de testemunhas. A gente, eu, Fórum Brasileiro. Eu estava representando o Fórum Brasileiro de Segurança Tá. Pública. Domingo Uhum. de Carnaval, estávamos em Santos e São Vicente, ouvindo os relatos de familiares e testemunhas sobre abusos e ilegalidades praticados por esses policiais nessa operação que, enfim, que antes era Escudo e agora virou Operação Verão, né? E o que que a gente viu? Bom, denúncias de execução sumária, tortura, invasão de domicílio, casos de crianças sendo agredidas por policiais, idosos, pessoas com deficiência. Então, infelizmente, o cenário que se desenha é o pior dos mundos, né? Não só por uma série de ilegalidades que estão sendo denunciadas pelos moradores, mas também porque isso não se restringe ao trabalho da polícia militar. Então, por exemplo, a gente recebeu denúncias e a gente viu até foto de médico legista fazendo necrópsia com 6 policiais em volta, né? Então, cadê a autonomia da perícia para fazer um exame, né, no Independente, corpo, né? enfim, da vítima fatal, se você tem os policiais em volta, né? Assim, a gente pode confiar nos laudos que estão sendo disparados, porque o secretário de Segurança Pública diz, não tem nenhuma ilegalidade, tá tudo certo, a Polícia Civil investiga, tem a conclusão do inquérito e a perícia está fazendo o seu trabalho. E a gente tem vários casos, não tem, a maior parte dos casos não tem perícia de local, tem um episódio que acho que circulou bastante, talvez quem está nos assistindo tenha visto, que é um caso de um homem que foi morto dentro de casa pela polícia, e as imagens mostram o piso da casa sendo lavado, então sangue escorrendo e um policial na porta, antes da perícia chegar, né? Ou seja, adulteração de uma cena em que um possível crime aconteceu. Né? Então, assim, não é só, a gente não está falando só da ação da polícia militar que tem sido violenta, a gente está falando que as outras organizações, a Polícia Civil e a técnico-científica, também não estão atuando. Você olha os boletins de ocorrência produzidos no âmbito dessa operação, eles são sofríveis, né? Eles são sofríveis porque, assim, eles muitas vezes não dizem nem qual que é a unidade que o policial está vinculado. E era algo que o DHPP deveria estar investigando. A gente tem um departamento de investigação de homicídios na capital. Por que que o DEIC de Santos está investigando essas mortes e não o DHPP? Você percebe o quanto isso não faz nenhum sentido? Então, assim, a gente não confia na investigação da Polícia Civil, a gente não confia na perícia, e a gente tem um problema grave de uso excessivo da força nas ações da Polícia Militar. E quem está As- morrendo, Samira? Quem está morrendo? Bom,
A gente está falando basicamente de jovens negros, do sexo masculino e nas quebradas, né, na periferia dessas cidades, algo mais difuso do que aconteceu no ano passado, que estava mais restrito ao Guarujá. Agora a gente tem Itanhaém, Cubatão, Santos, São Vicente, Guarujá. Então agora ficou, né, a gente dobrou o número de mortes, em relação à outra. A gente tem em 20 dias já 35 ou 36 mortes. A gente teve 28 mortes no ano passado em 40 dias. Então, se continuar assim, a gente vai ter o dobro de mortes na Operação Verão esse ano do que no ano passado. E a gente não está falando só que são jovens, negros, muitos em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, um dos casos que a gente documentou, que a gente foi na casa e conversou com os pais, era um jovem cego. Era um jovem cego que Cego? morreu dentro de casa. Ele, qual risco ele representou para os policiais matarem ele? Então, o argumento, quando a gente lê o boletim de ocorrência produzido pela Polícia Civil com o relato dos policiais, eles dizem que receberam uma denúncia, que eles invadiram a residência estava a casa estava com a porta aberta, porque, enfim, né, casas na periferia, em geral, não tem ventilação, são espaços muito pequenos, então é comum que as pessoas fiquem com a porta aberta. Eles entraram, tinha uma mulher, a filha e uma criança de 2 anos assistindo TV na sala. Essa mulher que estava assistindo TV é a mãe do garoto, de 24 anos. Estavam assistindo TV, eles entram apontando um fuzil, perguntam se tem mais alguém na casa, e ela fala: o meu filho está no quarto. Onde que é o quarto? No final do corredor. Eles chegam no quarto, atiram no menino e atiram, né, no ambiente seguinte, num colega dele. O argumento da polícia é que eles teriam recebido uma denúncia de tráfico de drogas e que eles estavam no espaço para averiguar, e quando eles chegaram no quarto, o garoto teria, enfim, atirado contra os policiais, que revidaram a injusta agressão. Mas ele é cego. Exato, só que o garoto era cego. E ele foi executado dentro de casa. E a gente chegou lá e a gente vê essa mãe nos levando para ver o lugar, que ela não teve coragem de limpar, contando que a última coisa que o filho dela disse foi mãe, porque ela ouviu o grito dele gritando mãe e o barulho do fuzil. Dois policiais segurando a família em prantos e gravando com um celular na sala, enquanto outros dois entraram e executaram esses dois meninos, né? Dois jovens negros, um de 20 anos, um de 24 anos. O que é cego, que é o Isso. A Delbrando, palavra é 24 essa, anos. execução. Execução, né? Isso não é trabalho de policial, isso aí não, isso é execução. Policial não é Então, feito para isso. eu acho que se a gente pudesse resumir o que está sendo essa operação, né, Escudo, Verão, a gente chama ela de que quiser, Vingança, que assim, a atual gestão da segurança pública autorizou os policiais a cometerem ilegalidades sob, né, a justificativa de combater o crime. É isso na prática que está acontecendo, né? Então, muitas ilegalidades sendo praticadas por agentes do Estado com a justificativa de combater o ilegal. Isso. Por que que estão matando mais? Porque no ano passado, durante a Operação Escudo 1, que foi em setembro, agosto de 2023, eles mataram 28 e ninguém foi punido. Agora, vão fazer outra operação, ninguém foi punido, vamos continuar. Não é isso? É uma lógica simples. E aí você vê a aritmética, né? Já E tem aí mais você de Não se, pergunta 70 das mortos. câmeras. Você pergunta das Exato. câmeras. Por exemplo, Cadê as câmeras? os familiares relatam que os policiais não usavam, não tinham nem identificação, nem câmeras, mas eram policiais da rota, que deveriam estar usando as câmeras. Então, por que não E, estavam usando? e por que da rota? Né? Por que estão usando policiais da Rota para fazer essa operação? A Rota é a tropa de elite da PM paulista, que deveria ser usada para ocasiões que requerem a polícia de elite. É o caso? Essa é uma outra discussão que a gente tem feito no sentido de uma banalização do uso de forças especiais, né? Como o COI e a Rota, que são unidades do choque, e mesmo as unidades de força tática, né? Que tem. é, Ah, Você tá me tudo não se bem. escuta? combate, Você não Piscou, se continuou né? no combate, ar. Ah, continuando lá, ô Samira, não se combate o crime cometendo crime, né? Pior do que o criminoso é o juiz criminoso. Pior do que o criminoso é o promotor criminoso. Pior do que o criminoso é o policial criminoso. Porque aí a sociedade fica na mão, né? Da criminalidade como um todo. O que está acontecendo é inadmissível, tem que ser denunciado, entendeu? É cometer crime para combater o crime. É uma barbaridade, algo que não.
que tem que ser denunciado e combatido. E é uma opção política, necropolítica. É o que o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, autorizou o secretário Guilherme Derrite a fazer. Né? O Toledo trouxe na semana passada a informação das trocas na polícia, é o que a gente está vendo. Né? É a paz, a política de segurança pública do governo de São Paulo é a paz dos cemitérios. Aí os mais pobres pagam um preço Eu, mais alto. Né? só tirar uma dúvida aqui, É Kennedy. isso. Então, você estava dizendo, Samira, que essas forças especiais, elas pertencem ou são subordinadas à tropa de choque, é isso? O COI e a Rota são unidades da tropa de choque que Uhum. ficam boa parte do tempo aquarteladas, têm um treinamento diferenciado, né? É o que a gente considera como a tropa de elite da polícia. Então, eles são chamados quando tudo deu errado, rouba banco, E enfim. o chefe da tropa de choque foi promovido a subcomandante da Polícia Militar na semana passada, é isso? Então, eu acho que é interessante, dialogando inclusive com o texto que o Toledo publicou na semana passada, analisando essa movimentação dos coronéis e conectando com por que que a gente tem mais mortes agora. Bom, a gente tem mais mortes agora porque acho que o Derrite foi legitimado, né? Ele está empoderado no cargo, tanto que ele não faria uma movimentação de 60% dos coronéis sem autorização do governador, é evidente. Então, os coronéis que se colocavam mais contra essas operações, como era o caso do número 2, o subcomandante, né, foram rebaixados. Freixo, que era o número 2 da PM, foi rebaixado. E ele coloca em cargos estratégicos policiais egressos do choque, basicamente da rota, a maior parte. Então, comandante-geral é ex-choque, o subcomandante-geral, o chefe da inteligência, o chefe de operações, o chefe de policiamento, o comando da capital e o comando da região metropolitana. Ou seja, a gente está falando 6 das principais posições de comando da Polícia Militar hoje são comandados por coronéis que passaram pelo choque ou pela rota. Então, a gente está falando de um modelo de policiamento que vai mesmo para o enfrentamento. Então, não tem nenhuma expectativa de que isso mude no médio prazo, né? Então, não só porque não teve punição, mas porque ele dobrou a aposta. Quer dizer, estão atirando a esmo e matando cegos, né? Quer dizer, é uma coisa realmente. E é uma política de Estado. Quer dizer, você premia os policiais que comandam as tropas que matam e demove, ou seja, né, escanteia aqueles que se opõem à violência. Então, é O uma Ministério política do Público tem que governador. tomar uma atitude mais forte, não, Samira? Cabe ao Ministério Público, e se a polícia está cometendo crime, os setores dela, e não está investigando, e tem essa dificuldade toda para obtenção de provas, esses laudos aí, perito fazendo perícia, laudo na companhia de policiais que estavam na ocorrência, quem é que pode fiscalizar e combater isso? É o Ministério Público, não é? Isso, que tem, inclusive, né, a prerrogativa constitucional de. Isso. A sociedade civil tem feito uma enorme pressão. Na semana passada, o Procurador-Geral de Justiça anunciou a criação de uma força-tarefa para acompanhar esses casos na Baixada Santista. E por que que isso é importante? Que essa era uma das demandas da sociedade civil. Porque normalmente esses casos ficariam com um promotor local, promotor natural, né? Então, ficaria uma coisa difusa. E ao criar uma força-tarefa, ele designou 2 promotores que exclusivamente vão acompanhar esses casos, né? Além dos 2 que já estão no GAESP, que é a Promotoria de Segurança Pública. Então, a gente teria 4 promotores atuando, sendo que 2 exclusivamente. Nossa expectativa, isso foi anunciado e publicado na semana passada, pelo Sarubo, né? Nosso futuro Senasp, ainda PGJ. E a expectativa é que isso dê algum tipo de resposta no âmbito da outra Operação Escudo. O mesmo foi feito. A gente tem 4 casos que foram concluídos, 2 pediram um arquivamento dos casos, porque tinham imagens que provaram que a ação dos policiais tinha sido legítima, e em 2 os policiais foram denunciados. Se a gente seguir com essa métrica de metade, metade dá para comprovar a legalidade, metade é ilegal, a gente ainda vai ter, enfim, infelizmente, muitos casos para acompanhar. Agora, para fazer uma síntese, Samira, o que o Lula está pedindo passagem aí, acho que dá para dizer que a PM em São Paulo está matando mais porque está sendo incentivado a isso, né? Você tem Sim, todo um aparato
para dar apoio a essa política de extermínio, né? Sim, com certeza. É uma opção política, uma opção de qual política ser implementada. Você pode fazer operações de combate ao crime organizado que estejam sentadas em investigações sólidas, que você vai direto no local onde você sabe que tem um suspeito, alguém que tem envolvimento com crime, que envolvesse inclusive o Ministério Público nas investigações. Na prática, o que a gente tem visto são essas operações que violam, né? Não violam só, né, os direitos dessas pessoas que tiveram suas vidas ceifadas nas operações, mas a gente está falando que isso é um impacto enorme na comunidade. E aí eu sei que a gente tem que encerrar, mas eu só vou citar um caso que foi, para mim, foi muito significativo. A gente estava numa van, entrando numa comunidade que a gente ia visitar a casa de uns familiares que os meninos tinham sido mortos dentro dessa casa, e a gente foi abordado por uma viatura da rota. E nessa abordagem, enfim, a gente estava, enfim, aquela história, né, dos policiais questionando onde é que a gente ia. Era bem a entrada da comunidade, um lugar muito precário, esgoto a céu aberto, lixão, e tinham várias mulheres, crianças, vários, enfim, moradores ali, e os moradores começaram a gritar para os policiais: assassinos, assassinos. Então, é esse o impacto e é essa falta de confiança no policial que esse tipo de operação acaba provocando, né? É um rompimento de um laço que é algo muito ruim, inclusive para a democracia, né? Quando você não confia no Estado, você não confia no policial e pior, você teme, você tem medo que ele seja violento. Tá pior, vai piorar dois, a missão, né? Não é só a política nacional, também é a aplicação de como é feito o uso das forças policiais para matar e não para policiar e não para aumentar a segurança, mas sim a insegurança, porque se os policiais estão morrendo mais, os civis estão morrendo mais, estão matando gente cega dentro de casa, a título de combater, na verdade não estão combatendo nada, né? Estão fazendo a política mais comezinha e nojenta nesse caso, né? Que está usando a vida humana como carta eleitoral, né? É isso.